Olha, sabe o que o pobre, o necessitado, o aflito sente quando não tem ninguém a quem recorrer, quando não tem ninguém a quem clamar? Sabe o que ele sente? Você vai saber. Se você não tem ouvidos para essas pessoas, você vai saber. Porque vai chegar a sua hora de clamar e Deus não te ouvir. Meus irmãos, nós estamos estudando, vendo no livro de Neemias, uma série de sermões, onde nós aprendemos a amar a igreja e a lutar por ela. Nós estamos agora no capítulo 5, iniciando o capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Neemias, capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Peço que os irmãos acompanhem. E assim diz a palavra de Deus. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque haviam os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons quanto os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Alguns de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvi eu, pois, o seu clamor e estas palavras. Muito me aborreci. Tenham os ouvidos abertos ao clamor, é o título do nosso sermão. E aqui nós vemos justamente isso: um povo sofrendo, um povo a cada dia se endividando, um povo sem saber como pagar essas dívidas, um povo que estava tendo que entregar seus filhos, suas filhas como escravos, porque já não tinham mais o que fazer. E eles chegam a Neemias clamando, suplicando por misericórdia, suplicando por ajuda. E Neemias teve os ouvidos abertos ao clamor. Como ele mesmo diz: ouvi eu, pois, o seu clamor e estas palavras. Eu os ouvi. E eu pergunto aos irmãos: como é que você reage aos clamores do aflito? Existem pessoas aqui na igreja que chegam contando para vocês o que estão sentindo. Existem pessoas no trabalho de vocês, na rua de vocês, no dia a dia de vocês. Chegam para vocês pessoas reclamando, se queixando de algumas angústias que estão vivenciando. Você está pronto para dar ouvidos às queixas, das dores desses irmãos, dessas pessoas? Como é que você lida com essas pessoas? Você para ouvir? Ou você faz, como diz o ditado, o ouvido de mercador? Sabe o que vai acontecer se você se dispor a ouvir as queixas dos aflitos? Aquelas pessoas que querem tirar de dentro aquilo que as angustiam. Sabe o que vai acontecer? Eles haverão de ter você como esperança. Eles vão olhar para vocês e vão ver vocês como
aquela luzinha no final do túnel, como um remédio contra a dor da angústia que sentem. Finalmente encontrei alguém que me dá atenção, finalmente encontrei alguém que escuta a minha dor. É isso que vai acontecer. Você é procurado pelos aflitos. As pessoas procuram para contar a você o que estão sentindo, que estão sofrendo. Elas procuram, porque se não procuram, meus irmãos, pode ser vários motivos, mas pode ser também o motivo de estar em você essa falha, de você não se mostrar um bom ouvinte, uma pessoa que escuta, uma pessoa que acolhe. Por causa disso, talvez as pessoas se distanciem e procurem em outros, mas para o cristão é essencial o ouvir, o acolher a dor do outro. Nunca na história se precisou tanto de pessoas que escutem como nos nossos dias. Nunca. A escuta está cada dia mais escassa. As pessoas até fingem muitas vezes que escutam, mas suas mentes vagueiam, estão longe. Como se elas não se interessassem pela dor do outro. É como se elas tivessem se tornado tão frias que elas só querem aparentar preocupação, que elas só querem aparentar para não ficarem sendo vistas como pessoas apáticas, como pessoas indiferentes. Elas fingem que escutam a dor do outro, preocupados apenas com suas demandas pessoais. As pessoas pensam assim: eu tenho tantas coisas para resolver, eu tenho tantos problemas, como é que eu vou escutar o outro? Mas é justamente isso que diferencia um cristão de um joio. É o ouvir, é o se preocupar com a dor do outro, mesmo que você tenha muitas dores, mesmo que você tenha muitas coisas a resolver, tenha muito sofrimento na sua vida. O que diferencia você do joio é o fato de você parar para olhar para o outro, tirar os olhos de si por um momento, esquecer de todas as suas dores por um momento e dizer: agora eu serei todo dessa pessoa que veio em busca da minha ajuda, que veio em busca do meu socorro. Mas essas pessoas olham para si e acabam se afastando. Eu costumo, em pregações assim, lembrar de um caso que eu presenciei ainda quando era adolescente. Eu conheci o Evangelho, estava aprendendo ainda como lidar com aquela situação e ainda lembro como se fosse bem recente esse acontecimento. Eu estava em cima da carroceria de um caminhão com outros irmãos em Cristo. E aí um irmão chegou para o outro e disse: olha, eu queria pedir para você orar por mim. Estou passando uns problemas, eu estou aflito, eu estou muito angustiado, precisando de ajuda. E o outro disse: oxe, como é? Tu vem pedir para eu orar, tu sabe o que eu estou passando? Tu sabe o quanto eu é que preciso de oração? Eu não estou tendo condições nem de orar, não estou tendo tempo nem de orar para as minhas dores, para os meus sofrimentos, para os meus problemas. Tu ainda quer que eu arranje tempo para orar por ti? Então observe que até um recém-convertido acha falas como essa muito estranhas. Foi o que eu senti. Eu não sabia se aquela argumentação era correta ou não, mas eu sentia dentro de mim que aquilo não era correto. Como pode alguém não se comover com a dor do outro? Será que quando os apóstolos saíam em busca de socorrer os clamores daqueles que clamavam, será que era porque eles não tinham o que fazer? Será que era porque eles não tinham problemas
para resolverem em suas vidas. Se tinha gente que tinha problemas, meus irmãos, eram os apóstolos. Mas parece que eles não tinham nenhum. A tal ponto que você, quando olha na Bíblia, você só vê eles correndo atrás das igrejas para tentar resolver os problemas dos irmãos, para tentarem ouvir as dores dos irmãos. As distrações inovadoras têm sido um ponto muito fundamental nessa dispersão de atenção e de pessoas que escutem o outro. Muitas vezes é até sem maldade, mas os recursos eletrônicos é como se tivessem tomado a mente dessas pessoas. É como se tivesse capturado essas pessoas e feita delas escravas. Elas não percebem que são escravas. Por isso que é tão difícil libertar. Porque libertar alguém que sabe que é um escravo é bem mais fácil. Mas quando essa pessoa não percebe que é uma escrava, ela não vai querer ser liberta. Então tem muita gente, inclusive na igreja, que são escravos desses recursos eletrônicos e vivem em torno dessas coisas. Essas pessoas que poderiam servir de alívio para a dor do outro, daquele que clama, não são. Essas pessoas que foram chamadas por Cristo para serem um remédio, a luz, o sal dos aflitos, que traga alguma esperança, algum brilho, algum sabor à vida do aflito. Essas pessoas não estão sendo, porque elas estão presas a esses recursos eletrônicos e não percebem. É tanto que se você sair e for para um shopping e for para um parque, você vai ver que tem muitas pessoas que estão ali no celular, mexendo, fazendo ou alguma coisa de entretenimento ou alguma coisa de trabalho. E por que isso? Se você sai de sua casa para um lazer e você fica ali centrado naquele celular, o que você está dizendo com isso é que, olha, eu não saí, eu não tirei um momento para diferenciar a minha vida. E se você vê também, até às vezes em mesa de restaurante, está o casal ou está a família e cada um no seu celular, comendo e mexendo no celular. Então, esses recursos eletrônicos, eles são muito bons, mas eles também estão fazendo definhar a alma da humanidade, inclusive de muitos cristãos que poderiam dar atenção ao outro. Às vezes você nem se apercebe, às vezes é algo tão automático que você está ali mexendo, a pessoa falando e você respondendo, você não olha no olho dessa pessoa, você não acolhe essa pessoa como deveria, e essa pessoa, quando percebe isso, se sente completamente rejeitada por você. São comportamentos automáticos que, infelizmente, você faz e nem percebe. Tem alguém do seu lado, dê atenção a essa pessoa, pare de dar atenção ao seu celular ou vaguear com sua mente para longe, porque essa pessoa pode estar querendo ser ouvida, como o povo foi para Neemias. E quão bravamente Neemias lutou, meus irmãos, como um governador sábio e fiel, se pôs em guarda contra os ataques dos inimigos exteriores. Sim, nós vimos aonde pessoas se rebelaram, se revoltaram contra só a ideia da reconstrução dos muros de Jerusalém. E eles caluniaram Neemias, eles fizeram ameaças, eles fizeram de tudo para tentar fazer com que Neemias parasse de socorrer o povo.
Mas Neemias lutou bravamente e não se curvou a nenhuma daquelas ameaças, a nenhuma daquelas calúnias, a nenhuma daquelas intimidações. Mas agora Neemias tinha um problema muito mais sério para resolver. O povo estava se autodestruindo. Eles estavam sendo destruídos por dentro. Neemias precisava ser ousado e ativo para reparar as queixas em casa. E para que, tendo evitado que fossem destruídos por inimigos externos, não se destruíssem uns aos outros. Observe, Neemias escuta o clamor do povo, que clamava dizendo: olha, as nossas terras e as nossas vinhas foram hipotecadas. Nós somos muitos, nós temos filhos e filhas, que se nos dê trigo. Olha, nós temos tomado dinheiro emprestado para pagar o tributo do rei. Então observe, eles não tinham condições de pagar nenhum imposto ao rei. Aí o que eles faziam? Eles pegavam dinheiro emprestado com os ricos, pagavam o imposto, ficavam devendo aos ricos e agora não tinham nem o que comer. E o que eles faziam? A única forma para que nossos filhos não morram de fome, que vivam como escravos. E vendiam seus filhos como escravos aos próprios irmãos. E eles diziam: olha, não está em nosso poder o evitá-lo, pois os nossos campos, as nossas vinhas já são de outros. Tudo aquilo que nós construímos, nós perdemos, tivemos que dar aos nossos irmãos. E agora, o que faremos? Mas eles procuraram Neemias, que, ouvindo o clamor e estas palavras, se aborreceu. Mas observe, Neemias escuta o povo. Aqui nós vemos a proclamação dos pobres fazendo e mostrando as grandes dificuldades que o rico lhes impuseram, de quem forçava eles a pedir dinheiro emprestado, para que eles ficassem penhorados nas mãos destes ricos. O curso eficaz que Neemias tomou para reformar os opressores e aliviar os oprimidos teve início na escuta, meus irmãos. O início da ajuda ao povo de Deus se dá na escuta. Se precisa ouvir o clamor do necessitado. Não chegue já falando como se já fosse conhecedor do assunto, da dor daquele irmão. Escute, porque ainda que você soubesse de tudo, essa pessoa está carregada com um grito dentro dela que precisa ser tirado para fora. Então, ainda que você conheça a história dessa pessoa, pare, feche seus lábios, escute, esteja ali acolhendo aquela fala. Depois de escutar, a segunda coisa que Neemias fez, e isso nós vamos ver no próximo sermão, foi se indignar, porque não bastava Neemias apenas escutar, aquela pessoa tirar de dentro todo aquele peso, e depois Neemias viver a vida dele como se aquela pessoa não estivesse passando por nada. Aquela pessoa ia ficar sobrecarregada de novo. Então Neemias se indigna com o mal que cai sobre aquela pessoa. E a terceira coisa que Neemias faz, que nós veremos posteriormente também, é refletir. Ele começa a refletir em tudo aquilo. Mas é óbvio, ele precisava considerar até onde aquele irmão tinha uma queixa verdadeira, uma queixa justa, e até onde ele poderia ir ou não.
Então ele reflete na continuação do texto, ao nós não lemos a continuação, os irmãos verão isso, ele reflete nessa questão e posteriormente ele age, ele toma uma atitude. Mas a verdade é essa, um estava oprimindo o outro. Imagine na igreja pessoas sofrendo por causa de outros irmãos, se justo ou injustamente, mas pessoas sofrendo e querendo ser ouvidas e não tendo quem os escute. Essa igreja sucumbirá rapidamente. O próprio Cristo deixou isso claro em sua palavra, quando ele disse: olha, se Satanás briga contra Satanás, dividido está o seu reino, não subsistirá. É só questão de tempo para ruir aquele reino. Da mesma forma, se existe numa casa um contra o outro, essa casa também ruirá. E aqui Neemias sabe disso, e Neemias escuta, Neemias fica indignado, Neemias reflete na questão, Neemias age. E o apóstolo Paulo, preocupado com os irmãos em Gálatas, capítulo 5, do 15 e 16, diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Se vocês andam ignorando a dor um do outro, ou sendo a causa da dor um do outro, uma hora esse que sofre sucumbirá, e depois chegará a sua vez. O 16, Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. É óbvio, se você anda no Espírito, você não vai pensar na sua vida, você vai pensar na vida do seu irmão, e o seu irmão andando no Espírito não vai pensar na vida dele, vai pensar na tua vida. Então vocês vão ser o auxílio um do outro, a igreja vai se fortalecer e a carne vai ser derrotada. Neemias era um exímio acolhedor na escuta afetiva dos aflitos. Ele era, meus irmãos. Neemias, quando ninguém chegava para ele dizendo: olha, eu estou sentindo problemas, eu estou sentindo dores, eu estou angustiado, quando ninguém o procurava, ele procurava saber, porque ele queria escutar. Então ele perguntava: se você quer ser um bom ouvinte, se você quer ser um cristão de fato, então seja um bom ouvinte. E se você quer ser um bom ouvinte e ninguém te procura, pergunte, questione essas pessoas. Olha, como é que você está? Ah, essa pessoa não teve coragem de dizer, não se conforme, pergunte a outros que são mais próximos dela. Como é que ela está? E foi o que Neemias fez. Observe, capítulo 1, versículo 2. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E aí esses irmãos dizem: olha, eles estão em extrema miséria, está uma tragédia tudo. E ele chora, e ele ora, e ele jejua, ele reflete e ele age. Mas observe que Neemias queria saber, ele queria ouvir como era que o povo estava passando. E eu pergunto a vocês: o que tem passado os irmãos desta igreja? Você sabe a dor deles? Sabe o que eles têm passado? Você já tem tudo aí certinho, é? Você é conhecedor de tudo da vida dos seus irmãos? Não, não é. Você não é Deus. Só Deus sabe. E aquele irmão, o que ele tem passado. E aquela irmã, o que ela tem passado. Ah, mas ninguém me procura, então? Não é desculpa. Você pode perguntar, não só a essa pessoa,
E não só se oferecer como ouvinte, dizendo: olha, se você estiver precisando conversar com alguém, pode me procurar. Se você estiver sentindo alguma angústia, alguma dor no seu peito, saiba que eu estarei pronto para te ouvir. Quando eles não procuravam Neemias para descarregarem suas angústias, ele fazia questão de perguntar. Entende por que o povo procurava Neemias? É isso, meus irmãos. Se alguém descobrir, se alguém suspeitar que vocês são bons ouvintes, vocês vão ser procurados. Por quê? Porque vocês terão luz a oferecer. Vocês terão sabor a oferecer. A vida dessa pessoa terá outro sentido, porque vocês vão dar sabor, porque vocês são sal. Essa pessoa sairá da escuridão, porque vocês são luz. Mas é preciso que você se ponha como disponível a escutar a dor das pessoas. O povo, quando estava para ler o livro da lei, eles disseram assim, no capítulo 9 de Neemias, versículo 9: viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhe ouvistes o clamor junto ao mar vermelho. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que escuta, que nos ouve. Porque o Senhor está com os ouvidos atentos aos nossos clamores. Obrigado. E é assim que Deus quer que você seja. O Salmo 145, 18 e 19 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Esse é o nosso Deus, e Ele quer que os irmãos sejam assim, que os irmãos estejam perto daqueles que precisam de ajuda, para que os irmãos possam acudir àqueles que clamam. Temos aqui as lágrimas dos oprimidos que Salomão considerou, Eclesiastes capítulo 4, versículo 1. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência nas mãos dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. E é assim a história vai se repetindo. Salomão olhou e viu que ninguém consolava, ninguém acolhia, ninguém tomava as dores dos aflitos. Isso Deus não deixará impune. Quando ouvires um clamor, não ignore. Procure saber quem precisa de escuta. Salmo 82, versículo 4 diz: socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Socorram, tire, é essa a missão dos irmãos. Os irmãos não estão aqui no mundo para cultuarem a Deus. Os irmãos não estão aqui no mundo para louvarem a Deus. Os irmãos não estão aqui no mundo para viverem suas vidas em prazeres, porque tudo isso que eu citei aqui os irmãos terão em plenitude na glória. Se fosse isso que Deus, só isso que Deus queria dos irmãos, os irmãos não viveriam mais, porque Ele daria isso lá em plenitude. Mas Deus pede isso dos irmãos, que os irmãos cultuem, que os irmãos louvem, que os irmãos adorem, que os irmãos desfrutem de prazeres nessa vida com sabedoria,
Mas entendam, não é para isso que os irmãos foram chamados, ou pelo menos não é só para isso. Porque se fosse só para isso, não faria sentido a permanência dos irmãos aqui. Ele teria matado já os irmãos, porque melhor seria os irmãos desfrutando de tudo isso aqui lá. Mas os irmãos estão vivos. Por quê? Porque Deus quer que os irmãos acolham os necessitados, socorram o fraco, tire eles das mãos dos ímpios, inclusive dos demônios ímpios, inclusive dos anjos ímpios. Tire essas pessoas da opressão, porque é para isso que Deus está mantendo os irmãos aqui. Mas para que os irmãos não se corrompam, os irmãos precisam também do culto. Para que os irmãos não desfaleçam, os irmãos também precisam de lazer e de prazeres neste mundo. Mas não é por causa disso que Deus mantém vocês aqui. Não é por causa disso. Porque lá terá muito mais que isso. Os tempos duros, associados a corações duros, tornam os pobres miseráveis. Você pega um coração duro e pega os tempos difíceis, tempos duros de se viver. O resultado é a proliferação de pobres e de miseráveis. Ezequiel, o Senhor diz no capítulo 16, o versículo 49: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera, tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Veja onde estava o terrível pecado de Sodoma. Além da prostituição e do homossexualismo, grave pecado eles cometiam, e o Senhor está dizendo: olha, vocês são semelhantes a eles, Israel. Vocês têm Sodoma por irmã, porque vocês têm fartura de pão, vocês são prósperos em tranquilidades, vocês e suas filhas, mas vocês nunca amparam o pobre e o necessitado. A vida de um cristão deve ser moldada por sua capacidade de escutar, de ouvir e acolher o aflito. É assim que tem que ser. Ou do contrário, você não será ouvido por Deus e também não será acolhido por Deus. Provérbios capítulo 21, versículo 13 diz o seguinte: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Olha, sabe o que o pobre, o necessitado, o aflito sente quando não tem ninguém a quem recorrer, quando não tem ninguém a quem clamar? Sabe o que ele sente? Você vai saber. Se você não tem ouvidos para essas pessoas, você vai saber, porque vai chegar a sua hora de clamar e Deus não te ouvir. Você também vai clamar como um aflito, mas não será ouvido, como não deu ouvidos a ele. Nós temos a história de Paulo, onde Paulo passou por dificuldades tremendas, e aonde ninguém queria ir ao encontro de socorrer a aflição de Paulo, ninguém queria o ouvir, ninguém queria acolhê-lo. Mas aí o Senhor envia Ananias, e Ananias diz ao Senhor: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Preste bem atenção o que está acontecendo aqui. Havia um aflito que tinha um histórico nada agradável.
E agora Ananias é chamado para acolher esse aflito. E Ananias diz: Senhor, tem algum erro aí. Como é que eu vou acolher uma pessoa que está procurando teu povo para jogar no cárcere? E o Senhor diz: vá, acolha. Entende, meus irmãos, que por mais que você acredite que conhece o outro, você não conhece. Ananias tinha certeza que conhecia Paulo. E o Senhor diz: não, você não conhece. Eu acabei de mudar ele. Eu acabei de transformá-lo. E agora ele passou de uma pessoa que aflige a ser uma pessoa aflita, precisando de um ouvido, precisando de um acolhimento. Vá, porque ele vai ser um instrumento para a bênção de muitos. Já imaginou isso? Você acolhe um necessitado, você acolhe uma pessoa, escuta essa pessoa se fortalece, sabe o que ela vai fazer? Sair fortalecendo outros, como aconteceu com Paulo. Paulo ainda tem outra experiência. Quando ele chega em Jerusalém, ele procura se unir aos discípulos. Porém, os discípulos temiam Paulo e não acreditavam que ele fosse discípulo. Todos já tinham certeza: eu conheço a peça, eu sei quem ele é. Não vamos nos enganar, ele quer se infiltrar e acabar conosco. Ninguém se associe com ele. Mas sempre, louvado seja Deus, sempre tem alguém que se põe como escuta, que toma a angústia do outro para si, como foi o caso de Barnabé. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, o que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé conheceu Paulo muito profundamente, porque acolheu Paulo. Então, acolham os irmãos. Mas aquele irmão, Deus me livre. Não digam isso. Vocês não conhecem aquele irmão, aquela irmã. Você não sabe se ela é daquele jeito, se ele é daquele jeito, por alguma coisa que está sofrendo, inclusive por falta de uma escuta. Então, seja misericordioso. Provérbios, eu termino lendo para vocês Provérbios capítulo 24, do 11 ao 12, que diz: livra os que estão sendo levados, livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Essa é a ordem. Você é livre? Então liberte outros que não são. Você tem vida? Então livre aqueles que estão caindo para não terem. Se disseres: não soubemos, Senhor, ninguém nos procurou, Pai. Neemias soube, e não foi porque procuraram ele para dizer, foi porque ele queria saber, ele investigou. Se disseres: não soubemos, Senhor, não perceberá aquele que pesa os corações, e não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Pois bem, meus irmãos, esqueçamos um pouco do que temos sofrido e vamos ouvir a dor do outro. Mas eu estou sofrendo muito. Então chegue para alguém, procure alguém que escute. Ore a Deus pedindo uma escuta para que você seja aliviado de suas tensões. Mas não viva só pensando na sua dor, em torno da sua dor, em torno do seu sofrimento. Não façam isso, porque existem outros que precisam da sabedoria em Cristo que você recebeu, precisam da luz em Cristo que você tem, precisam do sabor em Cristo que vocês têm. Socorram-nos. E resumindo, tenham ouvidos abertos ao clamor, ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras. Ouça aos clamores do aflito e seja pronto a dar ouvidos às queixas das dores dos seus irmãos.
e eles haverão de ter você como uma esperança, como um remédio contra a dor. Vença os comportamentos automáticos, derrote aquilo que te distrai, aquilo que te afasta do teu irmão. Isaías capítulo 41, 17 diz: os aflitos e necessitados buscam água e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Se você é alguém que sente angústias e dores, e você procura alguém para te ouvir e não está encontrando, saiba que você tem o Deus de Israel, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está atento ao teu clamor, se você ama o Filho dele. Então não é que você está sozinho, você tem alguém que te escuta. Mas você precisa fazer igual a ele, igual a esse Deus glorioso. Estar atento a ouvir e não desamparar. Que Deus abençoe a todos, irmãos.